Olá, tudo bom? Relaxamentos da jornada. Hoje vamos falar sobre um tema muito legal, que é um tema que é o meu xodózinho, assim, sabe? Eu gosto muito de falar sobre esse assunto, né, das profissões, da escolha profissional, da jornada profissional. Boa tarde, é um assunto assim que me encanta, que é a minha pupilinha. Então hoje a gente vai eu vou contar para vocês o que significa, né, o entrelaçamento da jornada profissional. Todos nós, de uma certa forma, já somos inseridos dentro do nosso contexto, né, social, falando e pensando e recebendo informações a respeito das escolhas profissionais que a gente faz, né? Às vezes você tá lá na barriga da sua mãe e teu pai e tua mãe estão pensando o que será que esse menino vai ser quando crescer. Então existe, né, na verdade, uma coisa muito importante para ser esclarecida hoje aqui, que essa é a intenção da minha live. Esclarecer o que significa esses entrelaçamentos da jornada profissional, que nada é do nada, nada é por acaso. Existe um motivo e um porquê, um para quê as escolhas que nós fazemos nesse contexto de profissão. A profissão que vocês exercem tem um motivo, tem um para quê dessa escolha, como que foi que você chegou até. Independente se você está vivendo hoje uma crise na sua identidade profissional, independente se você está vivendo hoje uma insatisfação, né? Se você não está feliz, se você está sem trabalho, se você não sabe o que fazer, né? Se você tem dúvidas a respeito do que buscar, em que atuar, se o que você faz pode ser feito, você sente que poderia ser feito de uma maneira diferente ou fazer uma outra coisa, não importa. A sua identidade profissional, ela é construída. É muito importante que a gente entenda isso, que a nossa identidade profissional é construída. Ela não vem do nada, né? Só que ela é construída a partir de quê? Né? Se eu tenho um terreno e vou construir uma casa, um prédio, qualquer coisa nesse terreno, o que vai acontecer? Eu vou precisar preparar esse terreno. Então já existia o terreno para que eu o preparasse para uma construção. Então a mesma coisa acontece conosco. Pessoas, já existia um sistema de onde eu venho, meu sistema familiar, porque eu tenho um pai, tenho uma mãe que me geraram. E esse pai e essa mãe que me geraram também foram gerados pelos pais deles, que foram gerados pelos pais deles e por aí afora. Então já tinha uma estrutura ali pronta, já tinha uma estrutura ali que nos recebe. E toda essa estrutura que veio antes atua na vida profissionalmente. Isso é muito importante que a gente entenda. Mesmo que a gente tenha nessa estrutura pessoas que nunca trabalharam por uma questão de saúde, por uma questão de impedimento, por uma questão de escolher atividades ocupacionais, tipo donas de casa, que não são remuneradas, estão ocupando a vida delas com alguma atividade ocupacional. Uma atividade que me ocupa. Quando a gente fala de profissão, a gente fala de algo que a gente vai se qualificar, a gente fala de algo que a gente vai se preparar para exercer. Então, não é do nada que essas escolhas são feitas. Não é assim, aleatoriamente. Não é. E eu também gostaria muito, muito, muito mesmo de esclarecer aqui hoje para vocês que não existe escolha errada. Isto é um sacrilégio. Me desculpe quem estiver me ouvindo, né, e achar que eu estou equivocada, mas eu não estou, porque eu sou especialista na área de orientação profissional. Eu sei do que eu estou dizendo.
Não existe escolha errada. Se você entende que, como eu falei agora há pouco, que para você construir uma casa, você tem um terreno e você prepara aquele terreno para vir a construção, esse terreno já existia. Ele só foi preparado, ele só foi arrumado, estruturado para que uma construção ali se faça. Uma casa, um prédio, um comércio, um shopping. Mas aquele terreno já existia, há muito tempo. Então a gente que nasce de um pai, de uma mãe, que vem de pessoas que se não fossem elas, nós não estaríamos aqui. Então quando a gente vai escolher uma profissão, quando a gente vai atuar em algo, não existe escolha errada. Esse entrelaçamento da jornada profissional, ele existe por um motivo. Só que o que acontece é que todos nós não somos apresentados, não somos colocados para conhecer estas histórias. Então, quando a gente nasce, a gente é cuidado por aquelas pessoas que fazem o papel dos nossos pais ou os próprios. Aí a gente entra, quando sai da infância, a gente entra muitas vezes numa escola, né, da educação infantil, e você vai aprender ali conteúdos, né, aprender a se relacionar com outras pessoinhas, regras de convivência. Você vai se desenvolvendo enquanto ser humano. Quando você vai para o ensino fundamental, você continua aprendendo as regras de convivência, as regras de leis que existem ali, né, o horário que entra, a aula que você vai ter, os seus coleguinhas, o professor e a disciplina que você está estudando. Você está angariando, você está construindo e adquirindo conteúdo, conhecimento. E aí você vai para o ensino médio, aonde você vai fazer lá seu primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, e você entra na puberdade, na adolescência, aonde o seu cérebro ele muda, né? Já falei isso aqui em outras lives. Quem quiser tá lá no meu canal do YouTube, Magda Baeta com 2 T's, pode assistir todas as lives que eu faço sobre adolescência. Eu fiz várias na época da pandemia. E aí o seu cérebro, ele tem uma mudança assim muito fundamental e que faz com que você se coloque muito disponível para reflexões e pensamentos. Né? Você consegue ter uma apreensão daquilo que você se conecta de conhecimento muito maior. Porque você consegue refletir, pensar, raciocinar. E você continua sendo apresentado com conteúdos. E você chega no momento onde socialmente você é levado a escolher uma profissão. E aí, quando é que você é preparado, desde o momento que você nasce, para se apropriar e se dar conta dessa estrutura que já existia, que é a sua família, que é o que veio do seu pai, que vem da sua mãe? Quando é que você recebe informações do seu sistema familiar que serão super úteis para você compreender e entender a verdadeira razão de você estar aqui e o porquê de determinadas escolhas profissionais? Então eu não estou dizendo que a gente escolhe baseado nas escolhas profissionais da nossa ancestralidade, dos nossos pais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente vai escolher baseado naquilo que faz sentido para nós. Mas essas escolhas que nossa família fez, pais e ancestrais, têm uma influência muito forte nas minhas escolhas. Só que isso não está claro. Isso não está assim conhecido. Não está na minha consciência, porque nós não somos levados a ter acesso a essas informações de maneira sistemática para trazer um entendimento e uma compreensão da minha jornada profissional que eu vou construir. Então, a minha identidade profissional que eu vou construir ao longo da minha vida, ela se inicia nesse período do ensino médio. Porque é assim que foi convencionado o nosso sistema educacional. Só se fala muitas vezes de escolhas profissionais ou sinaliza, identifica determinadas
tendências para determinados seres humanozinhos, crianças e adolescentes, né? Assim, não tem uma coisa sistematizada, não tem uma explicação, não tem uma matéria, uma disciplina que te leve a entrar em contato com essas informações do seu sistema que são muito importantes para você compreender o que está por trás de toda a escolha de profissão. E eu ouço muita gente, mas não é pouca não, é muita gente falando de escolhas erradas. E isto não existe. Nós não somos errados em escolher absolutamente nada. Tem tudo um porquê, um para quê, tem toda uma explicação das nossas escolhas. A gente não só faz escolhas conscientes, a gente também faz, e na grande maioria das vezes, escolhas provenientes do nosso inconsciente, de conteúdos e informações que estão lá guardados, de muitas vezes, né, questões familiares, questões da minha própria identidade pessoal, de quem eu sou ali, totalmente sem conexão comigo mesmo, sem eu ter consciência. Por isso que num processo de você orientar uma pessoa a escolher uma profissão ou a fazer uma transição de carreira, não é algo simples. Então vem um monte de profissional e taca um monte de instrumento que é bom, que eles servem para isso. Os instrumentos, eles têm um propósito, eles têm um porquê, um para que tá ali, um motivo, que é justamente trazer um conteúdo à tona. Então, dependendo do instrumento, do objetivo e da meta daquele instrumento, daquela técnica, eu vou provocar um conteúdo para vir à tona, para que a gente possa construir, né, essas informações daquela pessoa que está ali comigo, né, seja um adolescente, um adulto, ou eu fazer isso comigo mesma, poder começar a entender e a compreender da onde que veio determinadas escolhas. Então, por favor, se vocês falam isso de escolhas erradas, ou se vocês ensinam alguém a pensar assim, por favor, parem com isso, porque isso não é verdadeiro. Não existe escolha errada. Muitas vezes a gente se equivoca numa tomada de decisão, muitas vezes a gente não compreende por quê ou por qual motivo que eu escolhi, num primeiro momento, estudar administração ou depois sei lá o que, por exemplo. A minha jornada profissional, ela foi muito interessante, assim como é a de todo mundo. Só que você tem que buscar a compreensão, né, de quando eu tinha lá os meus 14, 15 anos, que foi quando eu me recordo de parar para pensar em escolher uma profissão, até porque todo o ensino, toda a educação, todo o social te leva a essa conduta, né, de escolher, ó, tá na hora, já pensou o que você vai fazer? E aí começam, né, os valores, as importâncias que cada família dá, que cada pessoa dá para aquilo que quer receber, para aquilo que quer ter na vida. Então é muito pautado as escolhas profissionais em ter dinheiro para pagar conta, ter um equilíbrio financeiro, uma saúde financeira, uma segurança financeira, como se segurança financeira fosse dar para a pessoa uma vida, né, satisfatória. Não é. Dá conforto, dá satisfação de ter coisas, mas uma vida, eu tô falando de vida, que é uma coisa muito maior do que simplesmente uma atividade ocupacional que você exerce, né? E também porque quando você está exercendo uma atividade ocupacional, você está ali podendo expressar os seus talentos e quem você é na sua magnitude, né? E aí a gente não é preparado para isso. Lamento dizer a vocês. Nós somos preparados para adquirir conhecimento. E aí quando a gente vai, né, dentro desse sistema que eu estou inserida, que eu tenho uma desconexão e uma ignorância no sentido de ignorar, de não saber informações sobre o que o meu pai, como que meu pai escolheu a profissão dele, quais foram as opções da minha mãe, como foi essas escolhas profissionais dos meus avós, bisavós, tataravós, do meu sistema, dessa estrutura, desse terreno da onde eu vim, porque ele existe. E aí vem esse ser que sou eu, Magda, por exemplo, dentro desse sistema, desse terreno que tá ali já existente, pré-existente. Oi, querido Nilson. Desse terreno que já existe quando eu nasço,
né? E aí o que vem dessas informações? Eu não tenho acesso porque isso não me é permitido, isso não me é favorecido. A gente não aprende isso, infelizmente, a conhecer esse terreno da onde eu vim, que é do meu sistema. E aí a gente se insere dentro de contextos sociais e educacionais e a gente é levado a estudar, adquirir conhecimento, que é muito importante, que é muito bom, né? E de repente você tem que fazer uma escolha profissional. E aí muitas pessoas relatam, muitas pessoas falam, você fez uma escolha errada e agora eu estou na escolha certa. Não existe isso. Pelo amor de Deus, gente, porque tem um motivo, tem um propósito, tem uma justificativa de eu ter escolhido, quando eu estava lá na minha adolescência, querer fazer no primeiro momento, eu queria ser médica, queria trabalhar com neurologia, como neurocirurgiã, eu queria fazer cirurgias lá do cérebro. E aí, como eu tinha lá as minhas questões e os meus problemas, como todo mundo os tem, eu não me achava inteligente o suficiente. Tirava notas baixas ali no ensino médio. E aí, medicina era uma coisa pra gente muito inteligente. E aí, a pessoa aqui não foi fazer medicina. Aí foi escolher fazer odonto, porque a melhor amiga dela estava fazendo odontologia, né? E aí, eu acabei viajando, morando em outro lugar com os meus pais. E aí, de repente, eu fui querer trabalhar. Com meus 17, 18 anos, queria trabalhar, queria ter minha independência, queria ter meu dinheiro. E aí eu tive um sonho, minha irmã, boa tarde, a minha irmã gêmea, né, estava na faculdade já. O meu irmão, que é um ano mais novo que eu, também tinha ido para um outro estado, porque a gente morava em estados diferentes, para poder ter uma oportunidade de estudo. Estava lá fazendo, os dois tinham escolhido engenharia. E eu estava ali perdidaça na minha vida, só querendo trabalhar. De repente eu tive uma luz e falei, não, eu vou estudar. E fui para essa cidade onde meus irmãos estudavam, né? E eu fui escolher o quê? Eu escolhi a pedagogia. Pedagogia? Não. Letras. Fui escolher letras. Por quê? Por causa da minha mãe, que falava alguma coisa, né? Faz isso, minha filha. Faz isso, minha filha. E eu tava perdida, não sabia, não me conectava comigo mesma. Fui lá. E naquelas ideias de neurocirurgiã, de medicina difícil, de odonto que tinha a ver com a minha amiga, aquilo ali é pano de fundo. E aí fui fazer letras, não durou 3 meses, rasguei o carnê no meio da faculdade, falei, mãe, isso aqui não é pra mim, né? E aí vim morar com os meus pais, onde eles estavam, que até então eu estava morando meio longe, e foi quando eu pensei, senti a psicologia. Foi uma sensação, gente, foi um sentimento. E aí eu fui investir num cursinho pré-vestibular e fui fazer o vestibular e passei para psicologia, e eu me encontrei no aprendizado de uma profissão aonde eu era apaixonada por todas as matérias, inclusive aquelas que a maioria dos meus colegas não gostavam, né? E a gente vai escolhendo uma abordagem durante a faculdade toda. Não gostava muito, não tinha assim muito amor pela psicanálise, mas eu estudava bastante. E aí eu fui para a UERJ, mudei da faculdade que eu estava para a UERJ, comecei a ver um mundo bem diferente, bem interessante, com outras possibilidades, e fui estudando as abordagens até escolher a Gestalt terapia, que também foi algo assim que veio para ficar, e me tornei psicóloga clínica, e ao mesmo tempo eu sempre fui interessada por ser professora, por dar aula. De pequenininha eu já brincava, mas eu tinha uma pinimba com a minha mãe, como toda boa adolescente, às vezes sim, às vezes não, mas eu tinha, né? E aí eu tinha uma revolta com essa área por causa da minha mãe. Olha só, gente, como essas informações são importantes, né? Hoje eu sei disso tudo, porque eu trabalhei e me tornei uma especialista na área e sei conduzir pessoas para escolhas profissionais, sejam adolescentes, adultos ou mais velhos, não importa. Hoje eu sei de tudo isso com muita clareza e eu tenho certeza absoluta, porque eu nunca disse que eu fiz escolhas erradas. Eu nunca achei que estar numa faculdade de letras lá no início e ter rasgado o boleto foi algo errado que eu fiz. Simplesmente eu descobri que não era aquilo que eu imaginava que seria. E isso não é escolha errada. Então, por favor, eu peço a todos vocês que parem de falar isso, né? Ou ensinar isso para as pessoas, porque não existe escolha errada. Como eu disse no início dessa live, a gente, quando vai construir algo num terreno, a gente prepara esse terreno para poder fazer a construção. Então, quando nós nascemos, a gente já tem um terreno, uma estrutura
que a gente veio, que é o nosso sistema familiar. Então, e o preparo para essa escolha ser o mais acordada, o mais assertiva, o mais adequada naquele momento lá da adolescência, porque a gente vai modificando e a jornada profissional, a nossa carreira, é um caminho que a gente vai construindo ao longo dos anos. E ao longo de tudo isso, dessas escolhas que nós fizemos. Então, por isso que é muito importante a gente prestar atenção em tudo isso, porque esse preparo do terreno é o trabalho de um orientador profissional, por exemplo. Ele tem recursos, ferramentas, instrumentos para oferecer para aquela pessoa que busca você, para fazer esse trabalho, para que ela entenda o que está por trás. Primeiro, precisa saber quem ela é, entrar em contato com quem você é, com as características que te definem, com as suas habilidades, com as suas características que você considera que são positivas, que são interessantes, aquelas que são mais difíceis, que são as minhas dificuldades, onde elas estão? Aquilo que eu percebo que eu tenho habilidade, que eu tenho competência, que eu tenho interesse, que nem sempre tudo que eu tenho interesse eu quero trabalhar com. Então tem instrumentos aí que as pessoas aplicam dizendo que estão fazendo orientação profissional e na verdade estão aplicando instrumentos de interesses profissionais que não é o trabalho de uma orientação profissional, que não é o que a pessoa deveria ter acesso a ela como um todo, porque precisa dela entrar em contato com quem ela é. Como que ela se percebe, que ela se define, identificar aspectos dentro dela de comportamentos, de habilidades, de talentos, né, de interesses, né? Saber também sobre aquilo que é o valor para mim, o que eu valorizo, o que aquilo é importante para mim, como é fundamental. Existem vários instrumentos que promovem isso. A minha tipologia psicológica, que fala das minhas tendências, das minhas facilidades ali de atuar no mundo, né? E tudo processo cognitivo, como que é mais fácil, são 4... tem uma live minha que fala sobre o Quati, que fala sobre a tipologia psicológica, é muito legal de vocês assistirem, tá lá no meu canal do YouTube também. Então, tanta coisa de pesquisar as profissões que você tem interesse, como que é feita essa pesquisa, quando você vai entender da onde você vem, dessa família que você vem, as profissões que foram exercidas e são exercidas pelos meus familiares, como isso impacta nas minhas decisões, porque todas as decisões que um adolescente, que uma criança, um adolescente está fazendo tem a ver com ele, tem um propósito, tem um sentido dele estar ali escolhendo aquilo. Não é do nada, não existe escolha errada. Por isso que para muitas pessoas, quando ouvem um adolescente falar que quer, eu não sei se eu faço medicina, eu gosto de medicina, mas eu também me interesso por direito. Aí a pessoa fala, gente, que isso? É maluco. Como assim maluco? Existe um motivo para esta fala. Existe algo que está ali, nesse terreno da onde eu vim, que justifica, que mostra o porquê daquela pessoa estar escolhendo alguma coisa. E isso, existem instrumentos para nós que somos orientadores profissionais aplicarmos naquela pessoa que está ali na tua frente para facilitar a escolha dela. Porque isso não é dado a essa oportunidade nos sistemas educacionais. A educação infantil, a educação fundamental, o ensino médio, não nos dá isso, dá conteúdo, que é para o desenvolvimento intelectual, tão importante quanto. Mas esses outros quesitos, tão importantes quanto, da gente acessar essas identificações familiares, né? Como que é a minha relação com a minha família, como que eu percebo, né? E sei das escolhas profissionais dos meus familiares antepassados, tem todo uma interferência na minha escolha, naquilo que eu tô falando que eu tenho vontade de fazer. Então, gente, é muito sério o trabalho de um orientador profissional. Muito sério. É muito sério você falar coisas que compõem o trabalho de facilitar e orientar uma pessoa a escolher uma profissão. Porque o exercício profissional, a minha jornada
da minha profissão, ela é um desenvolvimento da minha jornada pessoal. Então, a minha identidade profissional, ela vai ser construída a partir da minha identidade pessoal. Não é do nada. Não é do nada que a minha identidade profissional ela é construída. É conhecimento, é importante? Muito. Conhecer as profissões é importante? Muito. Mas não é só isso. A profissão que está no mercado de trabalho bombando, que vai me dar segurança financeira, é importante? É, mas não é só isso. Por isso que a gente vê no mercado e no mundo pessoas altamente adoecidas em função do seu exercício profissional. Pessoas altamente perdidas na jornada profissional, não conseguem entender esse entrelaçamento que existe de todas as escolhas que eu fiz desde lá de pequenininho até hoje e ainda continuarei fazendo, porque eu tô viva. Mesmo que eu esteja em processos para aposentar ou aposentada, existe um ser humano vivo com um propósito de vida. E que essa identidade profissional está acompanhando esta pessoa ao longo da vida dela. E ela começou a ser construída a partir... Boa tarde, querida. Essa identidade profissional, começou a ser construída a partir de um certo tempo. Então hoje, depois de tudo que eu já fiz e faço, quando eu me formei como psicóloga, fui fazer a minha formação como gestalt terapeuta e não parei. Fui fazer uma faculdade de pedagogia paralela, também atuo como professora, porque eu não consigo ver essas duas coisas separadas. Esta é a Magda Baeta. Essa é a minha história, da minha jornada profissional. E todas as outras formações, tudo que eu venho fazendo, tudo tem um sentido. Eu não comecei a estudar as outras coisas que eu estudei, a me qualificar, a me interessar por determinadas práticas, me interessar por determinadas qualificações de pós e de cursos à toa. Tem um entrelaçamento que tem sentido na minha história de vida como Magda Baeta, como meu sistema familiar. Existe aqui um entrelaçamento. Então, não é uma coisa aleatória escolher uma profissão. Não é simplesmente estudar sobre profissões. Não é simplesmente fazer testinhos por aí. E um trabalho de um orientador que vai dar um norte para aquele adolescente, ou um orientador profissional que está ali ajudando um adulto a entender e a se compreender naquela jornada profissional, a se resgatar, a se reconectar com ele próprio e com todas as escolhas que ele fez e tem feito, com tudo que aconteceu. É um trabalho muito complexo e muito bonito. E que não é simplesmente fazer testinhos por aí ou estudar sobre as profissões. Não, tem todo um contexto que engloba, que compõe, que contempla as escolhas que eu faço para atuar profissionalmente. Não é simplesmente só estudo. Então, não tem como eu desvincular, não tem, essa estrutura desse terreno que eu falei para vocês. O terreno tá pronto, tá lá. Foi construído um shopping, uma casa, um prédio, foi preparado esse terreno para essas construções. Mas esse terreno já existia. Tem uma história. Então, quando eu nasço, eu tenho uma estrutura que já existia, que é o meu sistema familiar. E tem toda uma história que vai interferindo ali o tempo todo em todas as escolhas que eu faço. Sem tirar nem pôr nenhuma. Então, pelo amor de Deus, gente, não falem, não reproduzam que existem escolhas erradas. Errei na minha escolha, agora eu acertei. Isto não existe, sabe por quê? Porque vocês invalidam quem vocês são quando vocês fazem isso. Quando vocês excluem uma escolha que foi feita lá atrás e que não deu continuidade, e que vocês perceberam que não tinha nada a ver com vocês, ou que vocês fizeram porque alguém falou, deixou de falar, seja pai, mãe, amigo, namorado, qualquer pessoa, avô, não importa, tio, tia, professor, não importa, você fez. E se você fez, mesmo recebendo essas intervenções de pessoas significativas na sua vida, teve um sentido para você. E é isso que a gente precisa aprender a se apropriar.
Porque ao longo da nossa jornada, esses entrelaçamentos não param de chegar, não param de vir. E é isso que faz com que você se conecte com o seu propósito na vida, com a sua verdadeira razão da sua existência. Então você vai lá fazer um mapa que é fantástico, um mapa astrológico, que é maravilhoso, eu sou apaixonada, e ali tem um profissional que te fala do seu propósito de vida, e aí você se conecta e fala, meu Deus, eu tô longe, não tem nada a ver, tudo que eu fiz está errado. Não está errado. Hoje essa live é para dizer para vocês que não existem erros, não existem equívocos na escolha. Existe assim, naquele momento fazia sentido por alguma razão. E pode ser que eu não saiba que razão é essa, mas existe um motivo para eu ter escolhido tais e tais profissões, tais e tais atividades ocupacionais, tais e tais cursos, e eu vou construindo a minha identidade profissional, e eu vou construindo a minha jornada profissional, e eu preciso ter orgulho de tudo que eu fiz, mesmo que eu tenha começado e não finalizado. Um adolescente, um jovem que tá aí, faz um curso começa outro curso faz uma coisa e vai até o fim e não tem nada a ver com ele, ele vai querer começar uma outra. Ah, esse menino tá perdido, não tem juízo. Tem! Ele tá perdido porque ele não se conecta com a verdadeira razão da vida dele. Ele não se conecta com quem ele é, ele não se conecta com a história dele, com aquilo, com a estrutura da onde ele veio. Ele não tem conhecimento de nada disso. Que lindo mesmo, querida. Então, por ele não ter conhecimento de tudo isso que eu tô falando, ele tá perdido, desconectado, né? Qual é o lugar que ele tá ocupando no mundo? Então não tem erro, porque existe um motivo para ele estar assim. Existe um motivo para ele ter escolhido X, Y, Z e ter abandonado e não ter dado continuidade, porque naquele momento existia uma razão para aquela escolha. Então, gente, é isso que eu peço para vocês hoje, que eu vim trazer para vocês sobre o entrelaçamento da jornada profissional, para que vocês aprendam, entendam e compreendam e levem para as pessoas que vocês conhecem, levem para os filhos, para os sobrinhos, para os primos, para os clientes, para alunos, sabe? Leva para todo mundo que você tem contato, que não existe escolha errada. Não admitam que ninguém fale isso para você, porque para você teve um sentido. Sandra tá aqui escrevendo, me emocionei. Que bom, fico muito feliz. Eu fiz direito e sou psicóloga hoje, mas sempre faço estudos sobre o direito. Então, o que na sua história, do seu sistema familiar, o direito veio fazer um papel, ocupar um lugar na sua vida? Porque a gente tá a serviço do sistema, totalmente. Né? Quando a gente fala, eu tenho uma live que eu falo sobre aquele esqueminha que eu construí, porque eu sou orientadora profissional e preparo para os psicólogos profissionais para trabalharem com orientação profissional. Tem uma live que eu trouxe, aquele esqueminha, que foi eu que desenvolvi, né, ao longo desses anos todos trabalhando com isso, que é o tripé do papel do orientador profissional. E aí são as etapas que a gente tem que oferecer para a pessoa que chega para nós. E aí, se a gente não consegue fazer isso conosco, como é que a gente vai orientar as pessoas? Não estou dizendo que o orientador profissional tem que estar perfeito na escolha profissional dele, não. Pode estar em crise, em transição, não tem problema nenhum. Mas ele precisa se apropriar dos porquês, porque existe na terceira etapa o para quê, a serviço de que eu faço isso. Depois você entra em contato comigo, querida, tá? Aqui no direct ou no meu WhatsApp, que hoje a gente conversa. Sabe, para quê? Para quê que eu estou hoje exercendo, fazendo lives, por exemplo, tá? Sendo psicóloga, consteladora familiar, trabalhando com orientação profissional, com rebirthing, renascimento. Tem um para quê? Aonde eu atuo? Tem um entrelaçamento entre tudo que eu faço. Gente, isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente possa orientar os nossos filhos, orientar os nossos sobrinhos, primos, alunos, sabe? Quem tá aqui, quem é o orientador profissional e tá me assistindo, que a gente possa orientar os nossos orientandos, sejam eles adolescentes ou adultos. Existe, não pode, a gente não pode, como é que fala? Oh, meu Deus do céu, ignorar nada
Nada. Tudo que aquela pessoa traz de fala, tudo que ela escolheu tem um porquê. Fecho a live de hoje contando para vocês um caso de um adolescente que, assistindo uma palestra que eu estava dando numa escola para o primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio sobre orientação profissional, ele me procurou e me perguntou que ele queria fazer gastronomia, ele estava pesquisando, adoro dar esse exemplo, ele estava pesquisando sobre gastronomia, os cursos de gastronomia oferecidos nas faculdades. E a tia dele, que parece que seria a pessoa que ia ajudá-lo financeiramente, disse que ele tinha que escolher uma faculdade particular porque as públicas não eram boas. E o que ele tinha, que ele tinha que escolher uma faculdade pública porque as particulares não eram boas, que o público que era isso, que era aquilo outro. E ele tinha escolhido, dentro da pesquisa dele, de todos os cursos de gastronomia que eram oferecidos, que aquela faculdade X para ele era a que adequava com tudo que ele estava contemplando e querendo buscar ali para ser, né, o que ele queria ser ali da gastronomia. E aí, ele veio falar isso para mim, eu falei, olha, isso para a maioria dos professores são os mesmos, não existe isso, né? E faculdade dá o básico, não é isso que vai te formar, né? Tem uma ou outra que está em evidência no momento, que investe um pouco mais nisso, naquilo outro, mas é assim, vai investindo, vai. Se essa é a que te chamou, se essa é que te oferece aquilo que você quer, os professores são tão bons quanto, não existe isso. Aí eu, tá bom, então tá, não, peraí, tem mais uma coisa. Eu falei, o que, meu querido? Ele, é porque eu tenho dúvidas se é gastronomia. Eu falei, sério, é mesmo? Então, quais são as suas outras opções? Ele, eu já pensei em arquitetura, eu já pensei em engenharia civil. Aí você olha pra uma pessoa dessa e você pensa o quê? Cara, maluco, da onde que vem isso? Vem de algum lugar. Vem de algum lugar que tem a ver com a história dele. E outra coisa, a engenharia civil e a arquitetura faz uma analogia e um entrelaçamento com a gastronomia. Então, a gente não sabe de onde que veio, porque ele não veio fazer orientação profissional comigo, né? Mas a gente não sabe, que eu estou tentando mostrar para vocês, explicar para vocês. A gente não sabe de onde que veio dessa estrutura que ele chegou, dessa estrutura familiar que ele vem, que já está pronta, com toda uma história, aonde que está. Que papel é esse que o engenheiro civil e a arquitetura tá fazendo ali para ele? Mas o que tá por trás de uma engenhosidade quando você vai estudar engenharia civil para construir coisa, trabalhar com construção, quando você vai estudar arquitetura para arquitetar coisas, né, e trabalhar como arquiteto, com a gastronomia que ele tá escolhendo, tem tudo a ver. E aí você fala, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra, e explica isso pra ele. Que como você é gastrônomo, você tem que arquitetar. Você tem que ter uma engenhosidade com a manipulação dos alimentos para criar uma comida, criar um negócio saboroso, diferente, com a sua... Gente, então é isso que nós, orientadores profissionais, precisamos replicar por aí. E é isso que nós, pessoas no mundo, independente se eu trabalho com isso ou não, que eu replique que não existe escolhas erradas. Não existe. Existe sempre um motivo, um para quê, um propósito, da todas as escolhas que eu faço, desde lá de trás. E entrelaçar todo esse conhecimento, essa história, não é só pesquisar sobre profissão. Não é. Não é só estudar conhecimento. Tem todo um trabalho, né, com aquele ser humano que está ali com você, seja ele adolescente ou adulto, para fazer com que ele se conecte de novo com a verdadeira razão do que ele está ali, por qual motivo que ele está escolhendo estas profissões, por exemplo, ou por qual motivo que ele está insatisfeito, está querendo fazer uma transição de carreira em algum momento da vida dele, o que está trazendo essa insatisfação, o que está por trás do bloqueio de escolher, o que está por trás, né, da incapacidade, da dúvida, né, da insatisfação. O que está por trás tem tudo a ver. E a nossa história, da onde a gente veio, do nosso sistema familiar, intervém muito, muito, e de maneira inconsciente, maneira oculta que a gente não tem como conhecer, a não ser fazendo um trabalho e buscando essas informações. Então, a partir de hoje, que fique claro para todos vocês que não existe escolha errada. Todas as escolhas têm um para quê, todas as escolhas têm um motivo, todas as escolhas dizem respeito à sua construção da sua identidade profissional. E esse entrelaçamento que você vai fazendo ao longo da sua jornada, ele é fantástico, ele precisa ser
visto, conhecido, você precisa se conectar com a sua história. Então, se você aí tem problema com familiares, com os papais, com mamães, com antepassados, começa a olhar para eles de um modo diferente, porque eles exercem uma influência na sua escolha o tempo todo, no seu modo de operar na vida. E uma das coisas que a gente tem de modos de operar na vida é exercer uma profissão. É onde a gente vai se expressar ali naquilo que a gente tem de melhor. Então, tá insatisfeito com alguma questão da sua identidade profissional? Procure um profissional. Faça uma constelação familiar, faça um processo de orientação profissional. Procure conhecer o que está por trás deste problema, dessa questão, dessa dificuldade, desse bloqueio, dessa dúvida. Porque tem. E olhe com carinho, já que a nossa educação não nos favorece, não promovendo esse trabalho, só conteúdo, vá buscar isso paralelo para você compreender que faz muito sentido tudo que você toma de decisão, que faz muito sentido todas as escolhas que você faz. Quer você se sinta satisfeito com ela, quer o entorno também te aprove ou não, porque isso é outro problema, né? E não se permitam impregnar por falas de pessoas que dizem que vocês fizeram escolhas erradas e não pensem mais isso de vocês. Todas as escolhas são importantes e tiveram um motivo para estarem ali naquele momento da vida de vocês. Então fica aqui a minha contribuição de hoje, tá? Um beijo no coração de vocês, gratidão por todos vocês que estiveram aqui comigo. E tá aí gravado, vai ficar gravado aqui no meu Instagram e também lá no meu canal do YouTube. Daqui a pouco eu devo colocar lá para vocês poderem desfrutar. E tem outras lá, só ir lá me ver e me assistir, será um prazer, tá? Ó, beijo. Até semana que vem. Gratidão, gente.